Gravação iniciada, presidente. Prezados, boa tarde a todos. Vamos agora iniciar a nossa sessão do dia 26 de janeiro de 2021, turno da tarde, primeira turma ordinária, quarta Câmara, da terceira sessão desse Conselho. Estamos com quórum regimental para fazer o início. Então, iremos prosseguir na nossa pauta de julgamento com o item 15 de minha relatoria. Já está na pasta, peço a todos que abram, HBR Equipamentos. Ok, estou no processo aberto. Bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ São Paulo. Processo é uma declaração de compensação, meio eletrônico, pretende quitar débitos decorrentes de recolhimento indevido, no valor de 16 mil e pouco. A DRJ não homologou, emitiu despacho decisório decidido pela não homologação, decorrência da inexistência do crédito. A empresa interpôs manifestação de inconformidade, anexando alguns documentos, como cópia de DCTF retificadora e cópia do DACOM retificador. A empresa alega que estava enquadrada no lucro real, contra a apuração de imposto de renda e CSLL, no tocante a PIS e COFINS, as respectivas apurações se dão pela sistemática da não cumulatividade. Contudo, por lapso, estou no item 3.1 e 3.2 já, tá? Do relatório. Contudo, por lapso, a manifestante deixou de abater da base de cálculo destas contribuições parcelas legalmente dedutíveis. Com o fito de corrigir os equívocos cometidos, providenciou a retificação do DACOM, da DCTF e da DIPJ. Então, essa é a origem do alegado pagamento a maior que foi feito, né? A negativa da DRJ, do despacho decisório eletrônico, foi aquele modelo padrão, né? Procurou a DCTF, procurou o DAF, os valores batiam, e aí o contribuinte percebeu que o problema é porque ele não tinha feito a retificação. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte apresentou recurso voluntário alegando que providenciou a retificação das declarações e, posteriormente, em 5 de julho de 2013, apresentou um complemento ao recurso voluntário juntado às folhas tais, unicamente com a finalidade de apresentar documentos adicionais aos que já tinha apresentado. A gente acata, né, porque o recurso voluntário ele foi apresentado tempestivamente e foi apenas feita uma juntada de documentos a posteriori. Então, eu acatei essa juntada. Recurso voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. A DRJ julgou improcedente a AMI apresentada por conta de carência probatória a cargo do contribuinte. Faço a transcrição de trechos mais relevantes do acórdão da DRJ. Se vocês forem ver no item 8.12, o principal aspecto que a DRJ contesta é que deveriam ter sido apresentados os registros contábeis e demais documentos capazes de dirimir eventuais dúvidas e demonstrar a razão da alteração na base de cálculo. Quer dizer, ele alega que essa alteração foi por conta de não ter apropriado todos os créditos como teria direito. Mas a DRJ não viu a apresentação de registros contábeis que demonstrassem que ele possuía créditos maiores do que os que inicialmente apresentados. Como visto, a DRJ deixou claro quais documentos poderiam dar suporte às alegações do contribuinte. Registros contábeis, documentos capazes de dirimir eventuais dúvidas e demonstrar a razão da alteração na base de cálculo. Assim, o contribuinte apresentou recurso voluntário, afirmando que sua apuração de COFINS era realizada pela sistemática da não cumulatividade e que não deduziu corretamente todos os créditos a que teria direito, razão pela qual teria efetuado um pagamento maior do que o devido. Apresentou também os seguintes documentos de suporte, anexados aos autos, as folhas 143 e 230, foi o que eu falei que apresentou posteriormente. O registro de entradas do mês de junho de 2007, esse pedido, pessoal, ele é específico para um mês só, tá? É apenas um mês. Balancete semestral, referente ao primeiro semestre de 2007 todo, mas vejo que o crédito que ele alega ter maior é apenas referente a junho.
Já havia apresentado a folha 130 planilha de apuração dos créditos e COFINS referente ao mês de junho de 2007, comparando a apuração inicial do contribuinte com a apuração realizada por auditoria independente. E a folha 132, o débito a COFINS referente ao mês de junho de 2007, também com citado comparativo. Ele teve também, não apenas o crédito, mas ele também apurou uma pequena diferença no débito dele. Tá? Isso aí foi resultado de uma auditoria independente que foi feita na empresa e constatou que ele teria essa diferença. Comparando alguns dos valores constantes da planilha de cálculo com o balancete, parece que ele se refere a um mês específico, pela ordem de grandeza dos valores. Abre parênteses. Pois não encontrei valores coincidentes para poder fazer qualquer afirmação segura nesse sentido, fecha parênteses. E não a um semestre inteiro, como sugere a referência ao período. Então, você vai lá pegar os documentos que ele apresentou, o registro contábil, você vai lá no topo, tá? Balancete de 1º de janeiro a 30 de junho. Foi o semestre. Nesse contexto, entendo que a carência probatória alegada pela DRJ foi, ao menos parcialmente, superada. Quero dizer com esta afirmação que foi demonstrada a plausibilidade do direito, mas ainda não foram anexados todos os documentos necessários a atestar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Da mesma forma, com a retificação da DCTF do DACOM, também foi superado o óbice a análise do crédito alegado de plano pela unidade local da Receita através do despacho decisório. Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade local da Receita, para que esta esgote a apreciação da materialidade do crédito e demais questões pertinentes, com a prolação de novo despacho decisório, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância. Com isso, o processo deve retomar seu rito normal em âmbito administrativo, facultado ao contribuinte apresentar à DRJ nova manifestação de inconformidade, caso discorde das conclusões desse novo despacho decisório. Destaco que não há qualquer impedimento a que a unidade local da Receita, caso entenda necessário, realize diligências para completar a instrução probatória, com a apresentação, por exemplo, demonstrativo indicando quais as contas contábeis compõem cada rubrica de crédito selecionado, demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem a rubrica Receita de Vendas, relacionada na planilha de apuração, livro razão de junho, com todas as contas contábeis indicadas no demonstrativo, sempre a critério da autoridade fiscal. É aquela coisa que a gente tinha discutido no primeiro processo, né? Não, nessa questão probatória de documentos, não nos cabe determinar, poderemos apenas deixar a critério e indicar possíveis caminhos, mas apenas como uma possibilidade, sem fazer qualquer tipo de determinação. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste CAF e da Câmara Superior. Foram aqueles precedentes que eu já falei em situações em que não seria o caso de baixar em diligência. Eu expliquei aqui para vocês por que um processo desse poderia se iniciar, imaginar a questão de vamos baixar em diligência para fazer apuração. Nós, durante algum tempo, até procedemos assim. Então, em virtude desses recentes, você vê que essa decisão da Câmara Superior ela foi de outubro de 2020, uma decisão bem recente, anulando a decisão do Conselho. Trago também uma outra acórdão, também agora de dezembro de 2020, no mesmo sentido, outras decisões, né? Temos diversas. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade local para ser proferido novo despacho decisório com análise de mérito. Novamente, como eu não visualizei aqui a sequência, vou passar a palavra para a conselheira Fernanda, em seguida conselheiro Leonardo e depois conselheiro Oswaldo. Não, é só no sentido de que eu vou acompanhar pelas conclusões, porque para mim isso aí é nulidade. Eu não aceito essa possibilidade de baixar sem ter uma nulidade, porque senão a gente vai enfim, né? Não tem base legal para isso. Acompanhar, porque eu acho que tem que descer, mas pelas conclusões. Leonardo? Eu acho que é um momento bom para a gente fixar um posicionamento sobre isso, né? Porque carência probatória, se a decisão da DRJ fosse carência probatória, aí a gente reformava, né? Se precisasse baixar em diligência, a gente baixava e aí decidia, né? Agora, o grande problema que a gente está tendo aqui na turma e que o Lázaro, ele abriu essa discussão, é se a decisão é porque ela não analisou as provas, porque o fundamento da decisão fazia com que a análise da prova fosse desnecessária.
aí a gente está discutindo se tem ou não nulidade, né? Então, se a gente supera o erro de DCTF ou outra questão que prejudicava, né, e que a DRJ ela não superou, qual que deve ser o nosso posicionamento? Porque essa decisão do Lázaro, ela acaba colocando uma nova possibilidade. Nós temos 4 possibilidades. Ou a gente anula a decisão da DRJ, manda proferir um novo julgamento, porque teve preterição do direito de defesa, e o fundamento seria a supressão de instância. Ou 2, a gente dá provimento parcial para superar dessa questão, determinar um novo julgamento pela DRJ, provimento parcial. Ou 3, a gente baixa em diligência, né, para facilitar a vida, supera a questão, analisa o crédito, que é o que a gente fazia. Ou 4, a gente vai anular o despacho decisório e determinar que, uma vez que for superada essa questão, a gente vai analisar o crédito. Essa decisão do Lázaro foi por esse 4º caminho, mas deu uma decisão meio ilíquida, né? Porque aqui a decisão é assim, não é que as provas são insuficientes, por isso que tem que ter reforma no mérito, né? Aqui a gente tem uma questão superveniente, por exemplo. A DRJ, ela adotou um critério que não demandou a análise, e agora a gente vai mudar esse critério. Isso vai acontecer, por exemplo, no caso de DCTF, ou um muito comum que a gente tem aqui, precedente vinculante superveniente, que é o caso, por exemplo, de insumos. A gente tem uma decisão transsubjetiva, repercussão geral, repetitivo, STJ, STF, e aí a gente derruba o critério que a DRJ usou, né? O que a gente faz? Porque eu ia no caminho da nulidade, anular a decisão, e pronto, a gente simplesmente mandava de volta para a DRJ, superada aquela questão, por preterição de direito de defesa, 59 do decreto, a gente analisar. Só que depois do Lázaro falar a respeito disso, eu passei a pensar um pouco melhor sobre essa questão, e eu vou mudar esse meu posicionamento. Então, pela pesquisa que eu fiz, eu não olhei, Lázaro, o manual, nem nenhuma recomendação de corredor, mas eu acho que o Lázaro ele tem razão, porque qualquer demanda judicial que não está presente aquela hipótese da causa madura, e isso só pode acontecer em caso de decisão judicial, a gente vai aplicar isso, provimento parcial, de fato, eu vou acompanhar você, porque, e eu não vou defender aqui, aplicar causa madura jamais em processo administrativo, porque tem uma previsão no decreto 70235 que a gente tem que conhecer nulidade, é o artigo 61, aqui não poderá, a nulidade será declarada pela autoridade. A única hipótese que a gente tem para não deixar de lado essa nulidade é quando a gente puder decidir o mérito em favor de quem aproveita a declaração da nulidade, né? Mas, de fato, quando a gente tem isso em hipóteses judiciais, é provimento parcial, né? Por quê? Provimento parcial ele vai servir para afastar uma preliminar de mérito que serviu, na nossa opinião, de maneira indevida para fundamentar a decisão da DRJ. A gente dá o provimento parcial, devolve para que ela analise o mérito da impugnação. Então, se o fundamento da DRJ é uma preliminar de mérito, aqui eu acho que a sua decisão está certa, Lázaro, o que você propôs originalmente. Agora, o que eu não entendi foi por que você está determinando nulidade do despacho decisório. Eu acho que talvez seja o caso de a gente mandar para a DRJ nesses casos. Mas eu acho que a gente tem que ter um posicionamento da turma, saber quem que vota de que jeito. Eu estou mudando meu posicionamento, eu vou passar a te acompanhar por esses motivos. Muito bem, Leonardo. Primeiro, ele parabenizar pela didática explicação. Acho que foi bem melhor que a minha, né? Talvez essa polêmica possa ser culpa minha, eu não tenha me expressado com tanta clareza quanto você fez aqui agora, e deixou bastante claro, eu acho, o raciocínio. É exatamente isso aí mesmo. Quanto à sua pergunta, eu vou passar a palavra ainda para os colegas, mas já respondendo a sua pergunta, o que aconteceu? O meu voto era para determinar o retorno dos autos à unidade local. Por quê? Por exemplo, qual a diferença desse processo da Fernanda, que eu concordei com ela com a nulidade? Lá foi apresentado em manifestação de conformidade os documentos probatórios.
A DRJ simplesmente diz, não, isso é uma retificação, é tentativa de retificar, eu não aceito, nem vou considerar esses documentos. Ela cesseou o direito de defesa do contribuinte. Aqui não. Por que não é nulidade? A DRJ não tinha esses documentos. Eles foram anexados, inclusive, posteriormente ao recurso voluntário. Não foi nem junto com o recurso voluntário. Foi até numa segunda etapa. Eu não tinha entendido isso. Tá. Então, realmente, não tinha como a DRJ se manifestar sobre o que não tinha. Então, ela foi correta. Por que, agora, a segunda parte da sua pergunta, Leonardo, por que determinar para a DRF? Porque a DRF, já lá no início, ela encontrou um óbice a fazer análise de mérito. Qual foi? Não havia fundo de despacho eletrônico e ele não tinha apresentado a DCTF retificadora. Então, o sistema simplesmente fez aquele batimento que a Lara falou. Bateu o DCTF com PERDECOMP, com DACOM, com DARF. O DARF e o DACOM se batem certinho. O débito indicado confere com o DARF de pagamento. Não tem excesso nenhum para ser devolvido, restituído ao contribuinte. Então, nesse aspecto, o despacho eletrônico ele não é nulo também. Então, seria o caso de devolver a unidade de origem para que ela, superado esse óbice, ela agora avance e se manifeste sobre o mérito, o quanto, né, sobre o direito creditório do contribuinte. Próximos agora, Marcos Borges e, por último, o Oswaldo. Eu entendo diferente, porque realmente esse aí é aquele caso clássico, né, de despacho decisório eletrônico, né, que ele apresenta a documentação comprobatória apenas em sede de recurso voluntário, né. Então não seria o caso de anular a decisão da DRJ, porque essa documentação não foi apresentada lá. E o despacho decisório também não, porque ele obedece àquela regra do despacho decisório eletrônico que faz apenas o batimento. E em alguns casos eu até entendo pelo provimento parcial, né, para a delegacia analisar, né, quando é um erro de fato, né, ou quando a documentação que ele traz é evidente quanto ao direito probatório, né. Mas nesses casos aí em que ele traz uma documentação que tem que ser analisada, né, eu acho que é mais prudente a conversão em diligência. Então, nesse caso, eu divido. Ok. Então, nós já temos aqui uma proposta de divergência. Fernanda, eu só vou te colocar logo atrás da palavra do Oswaldo, tá? Logo em seguida você fala. Nós temos aqui uma proposta de divergência do conselheiro Marcos Borges. Ele entende que não é caso de provimento parcial, é caso de baixar em diligência. Conselheiro Oswaldo? Antes de concluir, dentro dessas perspectivas, só para eu entender perfeitamente. Então, ele pediu um crédito via DECOMP, foi analisado por despacho eletrônico, ele trouxe alguns documentos para a DRJ analisou os documentos o processo na forma em que se encontrava. Em RV, ele veio e trouxe outros documentos que aí tornaram plausível o crédito, ou seja, gerou alguma dúvida no julgador a existência ou não do crédito, como você bem coloca. Se é assim, eu acho eu divido, eu acho que a questão não é sempre uma decisão ou sempre a outra decisão. Isso nós já discutimos algumas vezes. O que é a diligência? A diligência é a instrução de segundo grau, é a instrução do juízo. O processo causa alguma dúvida no órgão julgador, então o órgão julgador ele devolve para que seja sanada essa dúvida, e a partir daí a gente julga o processo. Então, esse caso é uma diligência. O que é a nulidade? Na nulidade, a parte apresentou todos os argumentos e apresentou todos os documentos, e a DRJ, e eu inclusive, eu diminuí meu campo de nulidade. Antes, o campo de nulidade era muito próximo da Fernanda. Hoje é muito mais próximo do seu e do Leonardo. E que é a nulidade? O contribuinte, ele alegou e trouxe o documento, as alegações eram absolutamente independentes uma da outra, cada uma delas capaz de infirmar a conclusão da fiscalização, seja para negativa do crédito, seja pela autuação, e a DRJ ignorou. E esse é um caso clássico de nulidade por cerceamento de direito de defesa. Por que cargas d'água? Porque acabou com o direito de audiência. A gente não pode esquecer que é o direito de petição,
o direito de petição, de instrução e de audiência. Acabou com o direito de audiência. Então, aí sim nós temos uma nulidade. E quando é um caso de superação de prejudicial? Quando você tem um argumento relativamente independente. Ou seja, quando o cara pediu um crédito além de pedir o crédito, ele pediu correção monetária do crédito. Chegou a DRJ e disse, olha, não, você não tem o crédito. Então, ele não precisa analisar se o crédito vai ser corrigido ou não. Porque ele não tem o crédito. Chegou para a gente vai analisar. Eu estou dizendo que nesse caso pode ser baixado, porque nesse caso a gente ultrapassa, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que seria. Chegou para a gente viu assim, opa, pode ser que ele tenha o crédito. Os documentos que ele me trouxe. Então, eu devolvo para que ela, superado o obstáculo probatório inicial do documento, aí sim se pronuncie sobre a correção monetária. Isso são relativamente independentes. E aí a gente entra justamente pelos motivos que o Leonardo estava falando. Olha, em processo civil, nós temos a teoria da causa madura, que permite ao órgão julgador de segunda instância julgar o processo no estado em que se encontra, se for uma série de requisitos legais escritos pelo nosso digníssimo CPC. Acontece que aqui o nosso campo de amplitude da teoria da causa madura, porque a teoria da causa madura serve justamente para você evitar para você permitir a supressão de instância. Aqui nós temos uma outra trava, a teoria da causa madura, que é o quê? É o provimento em favor do contribuinte. Se você for suprimir instância para negar, passar por cima de nulidade para negar, você não pode. Para conceder, você pode. Então é por isso que se a gente está com dúvida, ou se a gente... Mas, veja, é uma dúvida de que foi criada lá atrás. Aí sim a gente passa para o judicial e devolve. Agora, se a gente está com uma dúvida que foi criada a partir de outro determinado momento, é diligência. Preciso de instrução probatória de segundo grau. Diligência. O seu caso, Lázaro, parece ser um caso clássico de diligência. Ele trouxe o documento, analisa ele, chama. Eu não vou ficar aqui batendo DCTF, se tem ou se não tem, e aí a gente devolve com as travas que são necessárias. Olha, porque de acordo com os documentos de um dado aos autos e outro que a fiscalização interpertinente, como tem inúmeros processos aqui, se pronuncie sobre o crédito tributário apresentando um relatório circunstanciado. É por isso que eu também divijo determinando a diligência para análise e quantificação do crédito tributário. Vamos fazer o seguinte agora. Obrigado, Oswaldo. Passar a palavra para Fernanda, depois para o conselheiro João Paulo, e aí a gente encerra a fase de debate, a não ser que Lara ou Felipe queiram falar alguma coisa. Foram os únicos que não falaram ainda, tá? Então, depois do João Paulo, só quem pode falar é Laura e Felipe, os dois já abriram a mão, então pronto. Todo mundo vai dar sua opinião. Ok, Fernanda, pode começar. Não, na verdade, eu queria esclarecer e pedir desculpas porque eu tinha entendido errado. Eu entendi que as informações já estavam nos autos e por isso que, para mim, tinha que ser nulidade. Considerando todos os esclarecimentos que foram feitos agora, de fato, para mim é caso de diligência, inclusive porque a supressão de instância é sempre um problema causado pela autoridade. Nesse caso, a autoridade não podia ter causado esse problema porque foi o próprio recorrente que trouxe em momento posterior. Então, ele não pode falar em supressão de instância porque ele não levou a conhecimento da autoridade, né? Aqui foi uma opção do contribuinte. Por isso que eu entendo que não tem nenhuma outra possibilidade a não ser diligência. Ok, obrigado, João Paulo. Não, perfeitamente. Eu queria apenas contribuir exatamente na fala. Acredito que o Leonardo sintetizou muito bem. Tá? Muito embora ainda tenha um entendimento diferente do seu presidente. Tá? Eu reconheço os argumentos de forma muito coerente. Tá? Mas eu queria complementar o que o Oswaldo acabou de falar. Eu inicialmente ia falar sobre a causa madura, e que ele está corretíssimo. A aptidão para o julgamento. Se nós permitirmos um cotejo entre o CPC, né, o direito de defesa, a apresentação de provas, a apresentação de documentos, a nível de voluntário, a nível de recurso apresentado a este conselho, nós estamos diante, nesse caso, e aí eu queria só complementar, Oswaldo, que não é apenas restrito ao processo civil, porque as normas fundamentais do processo civil, tá, e tem um grande jurista paraense, José Henrique Mouta, que fala isso,
e escreve semanalmente isso, as normas fundamentais do processo, elas se aplicam não só em âmbito judicial, como administrativo. Então, eu diria que isso é uma norma fundamental, isso é uma garantia processual, e que estamos diante, sim, de um aspecto de diligência para dizer, e como você disse, vamos recortar e vamos delimitar o que a unidade vai analisar. Olha, diante dos documentos acostados nos autos, apurem-se levando-os em consideração. Pode ser que o resultado seja exatamente a negativa, mas os documentos serão efetivamente analisados diante dessa apresentação trazida. Também entendo por não ser causa de nulidade. Obrigado, João Paulo. Lara, é isso, né? Lara e depois Luiz Felipe. Eu vou acompanhar a divergência, mas porque eu considero que esse retorno do processo, para que seja esse provimento parcial e retorno do processo, para que seja proferida novo despacho decisório, eu acho que não cabe aí no caso. Eu acho que é realmente diligência clássica, porque todo o processo se desenvolveu sobre aquele primeiro despacho decisório que não estava nulo, entendeu? Aí a gente retornar o processo para que, na ausência de nulidade, seja proferido um novo despacho decisório, aí sim a gente está alterando o curso do processo administrativo, né? Que aí aplica a mesma norma do processo judicial, né? A sequência de atos. Entendeu? Então, a gente está alterando a sequência para que seja proferido um novo despacho decisório, quando no primeiro não houve vício algum que justificasse. Era isso, eu vou acompanhar a divergência pela diligência. Tá ótimo, Lara, obrigado. Luiz Felipe? Eu estou só tentando entender, presidente, confrontando o que foi dito por ti, pelo Leonardo e pelo Oswaldo, que o Oswaldo mencionou que no entendimento dele seria diligência se já houvesse em manifestação de conformidade. Me corrija se eu estiver falando diferente do que você disse, Oswaldo. Se já houvesse alguma apresentação em manifestação de inconformidade que foi reconhecida insuficiente pela DRJ, né? E o posicionamento do Lázaro é que, mesmo que não haja nada, ele, em vez de baixar a diligência, uma vez supressão de instância, voltaria para a emissão de um novo despacho decisório, é isso? Não. O meu posicionamento se ele tivesse apresentado todos os documentos que ele apresentou em manifestação de inconformidade, agora um recurso voluntário, e a DRJ tivesse apreciado e tivesse dito, não, você não tem direito, devolveu o mérito para a gente. Ou B, se a DRJ tivesse dito assim, olha, eu vou ignorar por X, nulidade. Agora, o que aconteceu nesse caso? Não, ele apresentou em RV, e os documentos que ele apresentou em RV causaram dúvidas no julgador. Dúvidas, não dúvidas do sentido do 112, né? Mas passível de melhor entendimento do caso concreto. E, a partir daí, é possível a diligência como o CPC permite, uma instrução do juízo, para solapar esta obscuridade que tem no processo no momento. É por isso que eu acho que o caso do Lázaro, de novo, insisto, é diligência clássica. Era essa a sua dúvida, Felipe? Não, porque eu tinha entendido que haveria alguma apresentação, nesse caso em concreto, de documentos em manifestação de inconformidade, mas no relatório aqui está dito que não houve nada. Apenas, né? A DCTF retificado. A DCTF, DACOM e DIF retificados. Foi apresentado. O contribuinte imaginou ele, quando ele viu o despacho decisório eletrônico, ele, o problema foi de batimento. O que é que eu vou fazer? Eu retifico minha DCTF, retifico meu DACOM, está tudo resolvido. Quando chegou na DRJ, ele descobriu que não, que isso não bastava. Não basta? Então tudo bem. Aí quando chegou no recurso voluntário, ele apresentou a escrituração contábil dele. Ok. É isso?
nós vimos, então, aqui, o que é que nós acontecendo? Nós estamos aqui já com uma dificuldade que, para mim, já está no campo institucional, já não é mais da turma. Por quê? Nós temos divergências de entendimento aqui, de compreensão, de entendimento da matéria, votos divergentes. Para essas situações, em casos assim, o CARF, por portaria, deu uma orientação de como se deve proceder, em virtude dessas divergências, que não devem ser de hoje, não devem ser da nossa turma, devem existir há muito tempo. Então, o CARF orientou. Os conselheiros devem fazer dessa forma. Isso tem uma razão de ser? Tem. Nós estamos tendo graves problemas com série de processos sendo pedido anulação da decisão por supressão de instância por ambas as partes. Tanto a PFN está pedindo, quanto o contribuinte está pedindo. E está sendo acatado pela Câmara Superior. Então, assim, mais do que um voto, eu me sinto no dever de não apenas votar, mas de orientar vocês, já passa para o campo da orientação, que vocês não devem baixar em diligência. É a minha orientação. Sem querer cessar o voto de ninguém, e cada um vota, e não há obrigatoriedade, não sei a que nível chega essa portaria de aprovação de manual de presidência. Mas, tendo lá e sendo passado para mim, eu me sinto nesse dever de orientar vocês a não fazerem despacho para diligência. Mas, o nosso resultado aqui, ele é soberano. E nós vamos, então, feito isso, colocar em votação. Temos uma proposta minha de provimento parcial para retorno dos autos e a divergência do conselheiro Marcos Borges em propor uma diligência. Então, doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu queria refletir um pouco mais. Eu confesso que eu estou tentado a mudar. Eu sempre, nessas situações, eu baixava em diligência também, estava voltando ultimamente assim. Mas eu fiquei tentado a mudar, vou avaliar um pouco mais e, de repente, eu passo a fazer como você está propondo. Mas deixa eu estudar um pouquinho mais. Eu vou acompanhar a divergência. Então? Não, eu vou acompanhar a divergência. Você vai acompanhar a divergência. Ok. Então, Luiz Felipe. Oswaldo? Divergência. O Marcos já foi quem abriu a divergência. Fernanda? Divergência. Lara? Divergência, presidente. João Paulo? Divergência. Leonardo? Presidente, eu abri aqui a portaria CARF 121 de 2016, que é a que aprova o manual do presidente de turma, né? E já no artigo 1º fica bem claro, o manual de que trata o CAPT é orientativo e de uso no âmbito do CARF. Então, como nós não estamos vinculados, eu voto com a divergência. Por isso que eu te falei logo no início, né, nessa última fala minha, eu não tenho certeza se isso é um nível de obrigatoriedade ou não. Eu não tinha relativo. Agora estamos já definidos. É apenas um critério orientativo, foi bom. Ok. Sua fala foi perfeita, presidente. Como? Sua fala foi perfeita, é isso mesmo. Não, então eu permaneço no mesmo. Eu continuo orientando a turma a não fazer baixar em diligência, a dar provimento parcial. A orientação permanece. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Soares, relator, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, vencidos o relator, em converter o julgamento em diligência à unidade local da Receita Federal, nos termos do voto do redator. Designado para redigir o voto vencedor. E aí? Posso fazer, é tão simples que eu faço. Oswaldo, Pronto, ótimo, então. Que bom, temos um voluntário. Então, designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Oswaldo Castro. Pessoal, 12:01. O que vocês querem fazer? Eu quero almoçar. A gente almoça e volta 1h30.
Continuamos com alguns julgamentos dessa parte da tarde, que não tem pedido de sustentação, né? 14 horas nós paramos para fazer a parte da sustentação. Ok, tá ótimo então. Peço ao Fábio Maia e ao Leonardo para encerrar a gravação, vou encerrar aqui também e declaro encerrada a nossa sessão agora da tarde. Peço